Bem-vindo ao Giro em Ação. Hoje nós vamos abordar a Lei de Liberdade Econômica. O que muda? De acordo com o direito do trabalho e direito civil. Empresas de baixo risco não necessitam mais de alvará para funcionamento. Começa agora o Giro em Ação. Bem-vindo ao Giro em Ação. Hoje nós vamos abordar a Lei de Liberdade Econômica, a Lei Federal 13.874 de setembro de 2019. Tá? O que essa lei muda no cenário econômico brasileiro? E para abordar a temática, nós convidamos o Wellington Rodrigues dos Santos. Bem-vindo, Wellington. Olá, à disposição sempre de vocês e obrigado pelo convite de estar aqui mais uma vez. E também o Bruno Feori. Olá a todos, um prazer estar aqui para discutir um tema tão relevante como esse e que é de interesse de boa parte do empresariado brasileiro. O doutor Ramon Carmo dos Santos. Obrigado, Demóstenes, pelo convite. Obrigado ao presidente da subseção de Aparecida de Goiânia. A advocacia está à disposição da TV Metrópole e do programa. E também o doutor Lucas Mantovani. Bom, agradeço o convite, espero poder contribuir um pouco aí com os telespectadores e com o debate. Bruno, vamos começar aqui pelo doutor Bruno. Essa lei foi uma briga do Sebrae, correto? Bom, então o Sebrae, há muita coisa para ser feita para que você possa continuar fomentando o empreendedorismo no Brasil, mas uma das questões fundamentais é essa de você reduzir o peso do Estado em cima de quem quer se tornar empreendedor. Quais foram as principais mudanças, doutor? Você tem, é só para colocar aqui, o Brasil é um país que você tem 3 esferas de governo regulando a atividade econômica. Você tem um governo federal, né, que expede uma série de normativos através de uma série de órgãos, agências reguladoras, órgãos estatais de fiscalização disso, daquilo outro, órgãos tributários, que você tem que responder a todos eles. Você tem o Estado também na sua esfera de fiscalização, regulamentação, normatização, e você tem as prefeituras. E aí a gente ainda tem alguns outros aí, algumas entidades autônomas aí, órgãos reguladores de profissão e assim por diante, que vão criando regras e normas que dificultam cada vez mais o cidadão que às vezes tem um pouco dinheiro, mas ele tem uma ideia interessante e que se a vida dele fosse mais fácil, ele poderia fazer aquela ideia se tornar um negócio próspero. Mas antes ele tem que resolver a burocracia. E muitas vezes tem abuso também. É tão difícil no Brasil ser empreendedor, é tão burocrático, que você tem que contratar um funcionário para o governo, que é um contador. O contador, ele não trabalha para a empresa, ele trabalha para o governo o tempo inteiro, resolvendo problemas do governo. Então você paga um empregado a mais para resolver a burocracia do governo. Então, dar uma enxugada nisso, para a gente poder chegar assim mais ou menos próximo de alguns países do mundo onde o desenvolvimento econômico é uma coisa simples, onde empreender é uma coisa simples, eu acho que é dever de todos nós, eu acho que nós todos temos que lutar por isso. Porque hoje ser empreendedor pode ser a solução. Um país que tem 13, 14 milhões de desempregados, não temos empresas nem governo que consiga absorver essa mão de obra toda. Não vamos resolver esse problema do dia para a noite. O Brasil, para voltar a crescer, se ele crescer, aí falando como economista, se nós conseguirmos crescer 4, 5% ao ano, nós vamos absorver 20%, 30% dessa mão de obra que está desempregada. Quantos anos nós vamos levar para zerar isso? E isso se não entrasse ninguém no mercado de trabalho, né? Porque todo ano está entrando um monte de gente que forma nas faculdades, que chegam para as cidades, que vêm do campo, que quer um emprego. E essas pessoas só aumentam o tamanho do problema. Então, não é sendo empregado que nós vamos resolver esse problema. Nós precisamos também do empreendedorismo para você pegar essas pessoas e falar, olha, esse cara que virar empreendedor, no mínimo vai gerar 1, 2, 3 empregos, se for microempreendedor individual ou uma pequena empresa. Ele está ajudando a resolver o problema. Agora, nós precisamos ajudar esse cara
a ser uma pessoa que solucione o grande problema do país hoje, que é o desemprego. Que eu acho que é o grande problema que nós temos que enfrentar hoje, fora a corrupção, né? Mas a burocracia, e aí eles podem falar, os nossos colegas aqui podem falar melhor que isso, a burocracia que atrapalha o empreendedorismo também é uma fonte de corrupção. Então, se você resolve, a gente sabe disso, porque quanto mais burocracia, é gente querendo vender facilidade, você criando a dificuldade para ter gente que vende a facilidade. Então, quando você quebra a burocracia, você quebra também muitos problemas de corrupção que existem por aí, pelo Brasil afora, e que a gente já vê, todo dia a gente vê em manchete nos jornais aí. Doutor Lucas, o Brasil, no ranking mundial, tá? Na parte burocrática para o investidor, para investir, ele está em que ranking? Tá? Ele se apresenta como? É fácil, é difícil? Com essa lei, melhorou, mudou muito? Até para complementar a fala do Dr. Fleury, o Brasil hoje no índice de liberdade econômica, que a lei ela até foi apelidada de Lei da Liberdade Econômica, que ela traz princípios de liberdade econômica, justamente para desburocratizar, para facilitar que a atividade empreendedora se realize, para dar mais autonomia para que o indivíduo pratique algumas atividades de mercado, para que a atividade econômica tenha um pouco mais de autonomia frente ao Estado, inclusive definindo que o indivíduo ele é vulnerável perante o Estado. Isso é algo muito inovador, muito presente. E no ranking, que até você estava comentando, no ranking de liberdade econômica, por exemplo, nós estamos lá no 153º lugar de 190 países. É um ranking da Heritage Foundation. Isso é muito ruim. Nós estamos atrás de muitos países, e um país tão grande quanto o nosso, com tantas riquezas, com tanta inteligência, nós temos mentes muito empreendedoras, gente que quer trabalhar, que quer inovar, que pega um problema da sociedade, problema simples, que ninguém tem uma solução para aquilo, desenvolve algum tipo de produto ou serviço que vai facilitar a vida de milhões de pessoas, e às vezes é barrado pela burocracia. E a Lei da Liberdade Econômica, eu gosto sempre de ressaltar que ela trouxe alguns princípios e alguns conceitos antes inexistentes no cenário jurídico nacional. O conceito de abuso do poder regulatório, o Brasil é um país que a burocracia permite que burocratas, que políticos e que essa política do conchavo crie empecilhos para que alguém possa empreender. E esse abuso do poder regulatório é um conceito novo no arcabouço jurídico nacional. E ele diz exatamente que o Estado não vai mais poder, sem justificativa, criar empecilhos para aquela pessoa possa empreender, investir e trabalhar em algum tipo de solução. Mas no caso, um empresário se sentir vítima de um abuso, a quem ele vai recorrer? Bom, a lei está muito aberta ainda, porque ela, além de trazer esses conceitos, ela deixou algumas especificidades para que fossem regulamentadas posteriormente. É o caso, por exemplo, de atividade de baixo risco. A ideia de uma atividade de baixo risco que não precisa de um alvará, por exemplo, isso é uma novidade da legislação, não foi definido pela legislação o que é uma atividade de baixo risco. A gente tem, por exemplo, o caso de São Paulo, a cidade de São Paulo, que a prefeitura baixou um decreto para poder definir o que é atividade de baixo risco, mas em Goiânia nós não temos ainda, por exemplo, e aí a gente vai definir isso ou por uma legislação federal, caso o município ou o Estado não legisle em cima daquilo para definir esses termos, ou a federal vai vir e vai dizer o que é atividade de baixo risco. Né? E aí, se o empreendedor se vê vitimado diante daquilo, a opção que ele vai ter é recorrer ao judiciário. Via de regra, esse abuso do poder regulatório vai ser sancionado e vai ser barrado pela atuação do Poder Judiciário, utilizando como pressuposto e como base legal a Lei da Liberdade Econômica. Pode ser por analogia, não? Ou seja, um fiscal, ele cria uma regra, vamos dizer, para alguém que tem ali um lava-jato, né? Algo simples que ele tem que fazer dessa forma. Ou seja, o que ele ditou a regra para aquele não pode valer para o outro, não? Ou seja, são diferentes? Não pode valer. Aí é que está a ideia do abuso do poder regulatório. Ninguém mais, nenhum agente estatal, seja ele um fiscal, seja a própria prefeitura, vai poder legislar e criar regulamentação que cria um empecilho para alguma atividade econômica sem que ela antes demonstre uma justificativa razoável para aquilo. O caso do Lava Jato, por exemplo, ele vai criar algum tipo de regulamentação, algum tipo de empecilho para aquela atividade, ele tem que justificar, ele tem que fazer um estudo em cima daquilo, um estudo de impacto regulatório. Por que ele está fazendo aquilo? Qual que é o propósito daquela legislação? É proteger a saúde? Tudo bem, então demonstre com a pesquisa científica e apurada por que aquela atividade vai gerar um problema para a saúde das pessoas. Muito bem, nós vamos agora para o nosso intervalo, daqui a pouco estamos de volta com o programa Giro em Ação.
de volta com Giro em Ação e nosso tema é a Lei de Liberdade Econômica. Doutor Ramon, quais são as principais novidades que essa lei traz para o empreendedor no Brasil? Demóstenes, essa lei trouxe várias modificações em legislações específicas. Além de trazer conceitos novos que não existiam no direito nacional, ela fez modificações pontuais, por exemplo, no Código Civil, trazendo mais segurança para o empresário, especificamente na questão da confusão patrimonial, distinguindo melhor o patrimônio da pessoa jurídica do patrimônio da pessoa física, do sócio, estabelecendo critérios objetivos pelos quais o Poder Judiciário vai averiguar a existência de confusão patrimonial, de abuso da personalidade jurídica, para entender se é possível ou não que o patrimônio pessoal do sócio responda por dívidas da empresa. Essa é uma grande modificação na legislação. Um outro ponto interessante, modificação promovida na legislação trabalhista, relativamente à quantidade de funcionários que uma empresa precisa ter para que ela esteja obrigada a registrar o ponto daqueles funcionários. Antes a legislação permitia até 10 funcionários, agora a modificação é para até 20 funcionários. Nós tivemos modificações pontuais, por exemplo, na autonomia do Procurador-Geral da Fazenda Nacional, do PGFN. Ele pode hoje emitir pareceres para desburocratizar a atividade dos procuradores federais. De que maneira? Determinadas matérias que já são objeto de súmula, de jurisprudência consolidada dos tribunais, já tem um entendimento firme naquilo, o Procurador-Geral pode dizer, olha, essas matérias vocês não precisam recorrer mais. Isso retira do Estado uma carga de trabalho muito grande, permitindo que os procuradores passem a focar em atividades que realmente demandam a apreciação de um procurador federal. A lei, ela está em período de vacácio ou ela já está em vigor? Ela tem em vigor imediato, já em vigor, desde o dia 20 de setembro. Ah, ok. Tá. Doutor Wellington, quais os pontos mais negativos que o senhor acha dessa lei? Ou a lei não tem ponto negativo? Tudo é positivo? Foi bom? Olha, o que é significativo é a questão da responsabilização. Olha só, se você tem você precisa de um alvará, né? Uma prefeitura exige que você tenha o alvará de funcionamento ou exige o licenciamento antes de você começar a sua atividade. A lei está em vigor, a lei permite totalmente você como empreendedor, começar o teu negócio e você pegar essa documentação no futuro. Até porque você precisa saber se o seu negócio vai dar certo, né? Então, sim, qual o grau de risco envolvido devido inclusive, a questão da baixa atividade econômica, o grau de risco que pode Me ter tira uma envolvido. dúvida aqui, talvez seja do telespectador também, tá? Ou seja, alguém vai montar ali, vai ser chaveiro, né? Eu coloco ali, ele não precisa de imediato do alvará. Não precisa. Ou ele está isento do alvará, ou ele tem que solicitar posteriormente. Ele precisa posteriormente, só que ele vai ter um tempo para poder resolver isso aí, né? Até porque ele precisa se inteirar do modo de operação, do plano de negócio que ele preparou para poder começar a atividade. Agora, qual que é o grande ponto negativo? Ele não pode, ele pode começar, mas a prefeitura pode chegar lá e fiscalizar e falar, não, nós não vamos cumprir a lei e se você quiser, você vai ter que judicializar, você vai ter que entrar na justiça, mas nós exigimos que você tenha alvará de funcionamento desde então, uma licença ambiental desde então. Só um exemplo prático. Hoje, para você obter financiamentos públicos, com recurso público, você precisa da licença ambiental. Então, com essa nova lei, isso mudou. Primeiro, você pode solicitar o financiamento, fazer a documentação, assinar o contrato e começar o seu negócio. Depois você apresenta a licença prévia, né? Mas pode acontecer de uma prefeitura local, onde tem o seu mecanismo de liberação da licença prévia, exigir que não, você só vai começar depois que você tiver a licença prévia. Caso contrário, você vai ter que recorrer à justiça. E nesse caso aí, com essa mudança da lei, fica só na primeira instância. Então, são exemplos práticos que podem acontecer, porque não foi retirado do texto base o limite da responsabilização, né? Ou seja, quem é que vai pagar por isso, quem é que vai responder por isso e por quanto tempo. E esse é o grande ponto negativo que deveria ficar mais claro para que o empreendedor possa ter uma segurança jurídica no futuro. Bruno, também essa lei trouxe uma novidade, que é a carteira digital, correto? Bom, olha só, essa questão da digitalização da carteira é um negócio espetacular, porque
nós temos que acabar. O Brasil é um dos poucos países do mundo onde você tem que ter. Você tem um número da carteira de trabalho, um número do PIS, um número do PASEP, um número da identidade, um número da carteira de habilitação, um número da certidão de nascimento e por aí vai. Você vai tirando documento, o passaporte tem um outro número. Então você vai tirando. É o único país que tem da nossa origem portuguesa, né? Mas lá em Portugal isso já é diferente do que daqui. E nós ficamos com aquela história da burocracia que trouxemos de lá. Então o que ocorre? Ter uma carteira de trabalho digital, e aí, então, a ideia, inclusive, no futuro, está tramitando aí um projeto também de fazer uma carteira de identidade, unificar todos os documentos num documento só. É o futuro, isso não tem jeito, é por aí que tem que ir mesmo. Ela vai baratear os custos. Olha o tanto o gasto que o governo tem, né, para ficar é só pelo número do CPF, né? Essa carteira de trabalho é ambientalmente equivocada, burocraticamente, o custo disso, porque o governo não cobra, né? Essas carteiras são gratuitas e tal. Então é o seguinte, o futuro é tudo ser digital mesmo. Né? Inclusive a própria advocacia está trabalhando só no âmbito digital. Né? Então, assim, o futuro... E tem uma outra questão também, os documentos digitais vão ter a mesma validade. O caminho é esse mesmo na justiça. A justiça já pratica isso hoje, né? Tanto na justiça do trabalho quanto na justiça comum, já pratica isso com a tranquilidade. E onde é um lugar mais conservador. E lá andou mais rápido do que no resto. Então é o seguinte, eu acho que o governo... E aí, me desculpa aqui o colega, mas eu acho que as prefeituras que ficarem criando dificuldade, elas vão ficar a reboque do processo. Que você vai ter que criar facilidade, porque o que o prefeito mais escuta lá todo dia no gabinete dele, e prefeito é diferente de governador, porque o prefeito, o povo encontra com ele na rua, onde é que eu vou arrumar um emprego aqui? Se você não arrumar emprego, eu vou embora. Eu tenho que ir para outro município. Aí o cara vai ter que gerar emprego e ele tem que facilitar a vida das pessoas para gerar emprego no município dele. Bruno. Então as prefeituras vão ser muito parceiras nesse processo. E tem muito prefeito que já está se ligando nessas questões e os municípios estão evoluindo. Então o prefeito fica amarrado na burocracia e achar que com isso ele vai resolver com R$10, R$20 de uma certidão, de uma licença que ele tira, que ele vai resolver o problema financeiro dele, ele vai resolver o problema financeiro dele. Se lá tiver empresas funcionando, empresas que vão recolher impostos e gerar emprego para o cara consumir no comércio e o dinheiro rodar dentro do município. Só para Se ele esclarecer pensar aqui... dessa forma, ele vai ficar a reboque do processo e o município vizinho vai crescer nas custas dele. Tá, só o nosso tempo tá acabando do bloco. Só para esclarecer, só vai precisar para tirar essa carteira digital do número do CPF. Só o CPF, vai ter um número só. E a carteira vai ser digital, ou seja, o cidadão vai ter aquela carteirinha que ele guarda, vence, enche, né? Na minha mesmo, eu já estou na segunda via. Então, então as pessoas vão ter vai ser um documento eletrônico onde vai estar lá os dados dele, todo o histórico dele. A empresa vai registrar onde? Vai registrar lá no site, num portal, num determinado local, e o empreendedor e o trabalhador vai ter acesso lá para ter as informações todas dele lá dentro. Nós vamos para o bloco comercial, mas antes o Wellington pediu a palavra? Sim, é até interessante esse bate-papo com o Bruno aí. Então, porque o que é mais natural? Até que essa lei começa a chegar ao esclarecimento público, e esse trabalho dessa mídia é importante demais para que chegar essa informação lá para o telespectador, porque vai acontecer de muito prefeito criar dificuldade para vender facilidade, não é? Então, é natural isso aí. Agora, o que é interessante frisar é a questão do modelo econômico que está sendo montado. Né? Queria só remontar um pouquinho a primeira conversa aqui da questão do Sebrae. Esse modelo ele tem vários pais e mães, entendeu? Não é filho de só um pai. Porque ele é fruto de um movimento libertário, de empresários que também pegaram as ideias. Ele é fruto de um movimento, de um modelo que já existe fora, em outros países, já desenvolvidos. E aí o que está fazendo? Está invertendo a lógica da operação comercial. Né? E aí submetendo a questão da judicialização o tempo todo. Então é um modelo novo, um modelo que geralmente gera o desenvolvimento econômico, gera o desenvolvimento social, né? E que desburocratiza de uma maneira mais
que até que essa ideia possa chegar verdadeiramente com a informação aqui na ponta, lá na ponta para o usuário final, vai ser até um pouco relacionado à lei de acesso à informação. Você sabe que tem a lei de acesso à informação, você vai fazer uso daquilo ali, mas é difícil. Então vamos para o intervalo comercial, daqui a pouco estamos de volta com Giro em Ação. Você está assistindo TV Metrópole. O Laboratório Núcleo é uma empresa 100% goiana com mais de 35 unidades. Destaque em exames de hormônios e alergias, referência em provas funcionais endócrinas. Coleta domiciliar, resultados via internet e atendemos os principais convênios. Aberto aos domingos e feriados e 24 horas em hospitais. O Laboratório Núcleo quer atender você. Laboratório Núcleo, cuidando de você. 3223-5000. Estamos de volta com o Giro em Ação. E não esqueça de acessar nosso portal, giroemação.com.br. E vou voltar com a palavra para o Dr. Ramon. Ele quer fazer um acréscimo. Demóstenes, existe uma questão interessante nessa legislação federal, porque ela deixou uma lacuna de regulamentações que vão ser aplicadas, vão ser preenchidas, na verdade, pelos estados e pelos municípios. Aqui no estado de Goiás, nós tivemos um projeto de lei que foi apresentado recentemente, no dia 3/10, pelo deputado Tiago Albernaz, onde ele propõe já a regulamentação de lacunas que foram deixadas pela legislação federal. Um ponto interessante que ele colocou a respeito disso, até rememorando a fala do Wellington, é de que o agente público que realizar uma fiscalização, o critério que ele utilizar para aquela fiscalização, ele gera um precedente que o concorrente dele vai poder utilizar. Diz, olha, no meu concorrente, você, agente público, você, enquanto ente estatal, utilizou um critério de fiscalização. Para mim, que tenho a mesma atividade econômica, você está usando um critério diferente. Isso, se o particular demonstrar que houve um prejuízo, demonstrar que houve dolo, demonstrar que houve um erro grosseiro por parte do agente público ou um conluio para, de repente, fazer um controle de mercado, alguma coisa nesse sentido, a legislação, uma má-fé, a legislação, ela traz a previsibilidade e punição do agente público. Isso é uma inovação legislativa muito importante, que já está em projeto de lei no âmbito estadual. Nós ainda não temos notícia de projeto de lei nessa natureza no âmbito municipal, mas eu acredito que isso vai ser o caminho daqui em diante. As legislações estaduais e municipais vão se adaptar à nova realidade que está sendo puxada pelo governo federal. Isso é uma questão muito importante, porque é o seguinte, eu já tive em órgãos públicos também, então estive em órgãos de fiscalização, e aí eu conheço um pouquinho como é que é o comportamento. Então, assim, o cidadão fiscaliza de acordo com a cara do freguês. Ele não tem um critério técnico. Isonomia nenhuma. Ele gosta, se ele for com a sua cara, ele fiscaliza de um jeito, se ele tiver de mau humor, ele fiscaliza de outro, entendeu? Se o chefe deu uma bronca nele, ele sai rasgando e quer multar todo mundo, mesmo se você estiver certo. Então, assim, lógico que tem, vamos separar o joio do trigo, gente muito correta, que faz um trabalho adequado, segue os princípios, segue as regras e tal, mas tem gente que não age da mesma forma, e não é um número pequeno, não. O que a gente mais escuta, tipo, não sei por que eu fui autuado, porque o cara não me explicou por que aconteceu. É uma corrupção mesmo. E aí, às vezes, o cara está autuando porque ele está querendo receber algum Eles dizem, por exemplo, eles tem um adágio popular que diz que quando os burocratas impedem que pessoas comprem e vendam livremente, o primeiro a vender vai ser o burocrata, que ele vai vender favores, ele vai vender poder. Ele tem influência, ele consegue fazer isso. Inclusive criando reservas de mercado, né? Ô Lucas, como fazer, como proceder? Isso que o Bruno falou, que o doutor Ramon falou também, esse é fato. A gente conhece a cidade até mesmo do interior, que entra lá rede de mercado, que tem amigos dentro da prefeitura, amigo do prefeito, ou seja, acaba, dando preferência. Tá? Às vezes até o município ajuda, tá? De uma forma. Se oposição, você está ferrado. O fiscal só vai na sua empresa. Vai no bar, vai no restaurante, tá? Porque é amigo do secretário. Isso acontece, Demóstenes, justamente porque o burocrata tem muito poder na mão dele. A liberdade econômica é você retirar essa concentração de poder do Estado, né? E eu coloco o Estado aqui como genérico mesmo, incluindo prefeitura, órgãos reguladores, Estado e município, enfim.
você tirar deles e colocar no indivíduo essa autonomia. Então você só vai impedir aquela atividade econômica tendo uma justificativa razoável. Do contrário, ele tem autonomia total para fazer aquilo. Se eu sou vítima do abuso ou da má-fé desse agente público, como eu devo proceder? A quem eu devo procurar? Vou citar um exemplo bem prático. Até o doutor estava comentando sobre a questão de as pessoas estão pensando que é uma legislação muito distante da realidade do cidadão comum, né? E que ela não vai ser aplicada. Lá em São Paulo, teve um caso muito famoso dos patinetes. As empresas de patinetes, são empresas de tecnologia, colocaram os patinetes nas ruas, e a prefeitura, por meio de um decreto, quis obrigar que as empresas disponibilizassem capacete. Fosse obrigatório. Foi uma legislação que veio do dia para a noite, e no dia seguinte já tinha caminhão da prefeitura recolhendo patinetes porque não tinham capacete. E aí a empresa utilizou, a época era a MP ainda, mas a MP tem uma força de lei, eles utilizaram a MP da liberdade econômica para fundamentar a defesa e falar, isso aqui é ilegal, isso aqui é abuso do poder regulatório. Então houve um abuso de poder regulatório, se o empresário se sente vitimizado de alguma forma, se há esse tipo de falta de isonomia que o doutor falou a respeito de uma empresa do mesmo ramo, às vezes tem uma licença liberada, tem algum tipo de autorização, que ele não tem por critérios subjetivos do fiscal, ou do agente, ou do órgão regulador, ou da prefeitura, ele deve procurar um advogado para ingressar com uma ação judicial cabível ou procurar as medidas cabíveis para poder resolver aquele problema. Ele tem que fundamentar aquilo na lei de liberdade econômica, que já permite que ele, sendo uma atividade de baixo risco, por exemplo, possa empreender livremente e tenha isonomia. Ainda que não seja de baixo risco, se para um colega, digamos assim, uma empresa do mesmo ramo, houve a liberação daquela atividade, ou de algum tipo de alteração que ela tem que fazer naquele modelo de negócio, tem que valer para todos. Isso não tem diferenciação. Isso vale tanto para a pessoa física quanto para a empresa, a pessoa jurídica também. Né? Então, a ideia é, procure uma pessoa que possa te auxiliar, geralmente é um advogado que vai ter competência para isso, para poder te orientar a respeito dos seus direitos e utilizar a base legal adequada para resguardar você desse abuso do poder regulatório. Doutor Ramon, antes da lei, me parece que o patrimônio do empresário respondia judicialmente, correto? Diante da liberdade dessa lei, nova lei, tá, o patrimônio está isento? Não, essa isenção, Demóstenes, ela não é absoluta. A legislação anterior, ela já permitia que o empresário, em determinadas circunstâncias, ele fosse responsabilizado por eventuais abusos que ele cometesse no exercício da atividade empresarial. Por exemplo, quando ele constitui uma empresa para tomar crédito no mercado e lesar esses credores. Isso é considerado abuso da personalidade jurídica e o patrimônio pessoal do empresário responderia pelas dívidas da empresa. Por exemplo, quando ele se usa, dentro da legislação trabalhista, quando ele se usa da empresa para se valer da mão de obra do funcionário e não paga os direitos trabalhistas desse funcionário, no âmbito de uma reclamação trabalhista, havia a desconsideração da personalidade jurídica para que aqueles créditos ali apurados naquela ação fossem cobrados do empresário, mas exclusivamente nesses casos. A nova lei veio trazer definições um pouco mais objetivas a respeito das hipóteses de cabimento disso. Por exemplo, o grupo econômico permite que você faça a desconsideração da personalidade jurídica e outras empresas de um mesmo grupo respondam por dívidas daquela que não conseguiu pagar as suas dívidas. Isso, antes da legislação, era aplicado de forma quase que desordenada. Hoje você tem uma norma específica, lá no Código Civil, dizendo que o simples fato de existir o grupo econômico não autoriza o juiz a ir no patrimônio das demais empresas e cobrar delas dívidas de uma empresa que não está solvente. Só o fato de existir o grupo econômico não autoriza isso mais. Precisa ficar comprovado fraude, precisa ficar comprovado abuso da personalidade jurídica, desvio de finalidade ou confusão patrimonial. O programa está chegando ao fim, tá? A lei tem muitos artigos, e tem alguns polêmicos, são muitos abertos, né? Mas vamos deixar para outro momento. Mas eu quero agradecer aqui ao Wellington, pela sua participação, Wellington. Obrigado pela oportunidade. Isso aí vai dar discussão e pano para manga há muito tempo ainda. Qualquer coisa chama o VAR. O Bruno Freire. Um abraço a todos, foi muito prazeroso ter essa discussão aqui. Eu acho que é dessa forma que a gente democraticamente vai avançando nesse país. Quero agradecer a subseção de Aparecida de Goiânia, a OAB, juntamente com o seu presidente, que sempre está aqui nos cedendo a participação desses profissionais da área do direito. Quero agradecer aqui
ao Lucas, doutor Lucas. Isso, foi um prazer participar do programa. Eu, particularmente, sou um otimista com relação à legislação. Acho que ela vai fomentar muito empreendedorismo e acho que a gente vai ter bons resultados disso. E estou à disposição, sempre que quiserem trabalhar esse assunto, estou à disposição para conversar com vocês. Doutor Ramon, muito obrigado. Obrigado, Demóstenes. Agradeço novamente a oportunidade de estar aqui falando sobre um tema tão relevante, tão atual. Coloco a subseção de Aparecida de Goiânia à disposição do programa sempre que necessário. Muito obrigado a você, nosso telespectador. E não esqueça, todas as terças-feiras, às 10 da manhã, aqui na TV Metrópole, Gira em Ação, com reprise quinta-feira, às 16h30 e aos sábados, às 19 horas. E acesse o nosso portal gireação.com.br. Um abraço a todos.